Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francischini, fisioterapeuta, em mais um programa Fisioterapia, Prevenção e Reabilitação. Hoje eu tenho uma convidada, a Aline Schneider, que vai falar tudo sobre a medicina tradicional chinesa, né? Sobre pediatria chinesa. Tudo bom, Aline? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Então vamos começar, fala um pouco da tua especialização, né? Da tua formação para nós. Então, eu sou fisioterapeuta, né, há 16 anos já, e ao longo desses anos, então, eu fui fazendo a minha formação dentro da medicina chinesa, né, primeiro eu fiz uma especialização específica, né, de uma pós-graduação, né, em acupuntura, e depois eu fui fazendo uma formação dentro da medicina chinesa, né, e hoje as minhas especializações dentro da medicina chinesa são mais voltadas, então, à pediatria, à acupuntura obstétrica, fertilidade e saúde da mulher. Mas eu tenho uma especialidade também, né, em tratamento da dor, né, com acupuntura, uma formação em crâniopuntura e também algumas áreas, né, específicas da medicina chinesa, como auriculoterapia, dietoterapia e fitoterapia. Muito interessante. E está fazendo também. Isso, e estou, né, concluindo a minha especialização em terapia ortomolecular também. Maravilha, então hoje a gente está cheia de dúvida aqui para te perguntar. Então, primeiro vamos falar sobre a pediatria chinesa, que a gente tem curiosidades em saber como é que funciona. Então a pediatria chinesa é algo muito novo para nós, né, aqui, principalmente aqui na Serra, porque ela é uma especialidade dentro da medicina chinesa que trata, né, bebês e crianças. Então, a pediatria chinesa, ela é muito ampla, né? Ela é uma terapia integrativa, né? Que ela avalia e trata o bebê e a criança como um todo, né? Então, a terapia integrativa, ela não separa, né? O físico, o mental, o espiritual. Então, é um pouquinho diferente do tratamento da nossa medicina ocidental, né? Que tem um foco mais de tratar, né, o desequilíbrio, a doença, tratando o sintoma, né? E na medicina chinesa, na pediatria chinesa, a gente trabalha tratando a causa, né? Isso que é a diferença, assim, a causa do problema. Porque tratando a causa, daí cessa o sintoma. Porque às vezes a criança, vou dar um exemplo, por exemplo, né? A criança que tem uma dermatite crônica. Aí se trata, né, com o corticoide, com as pomadas, aí aquilo melhora, depois de um tempo volta de novo, daí melhora, daí volta de novo, daí fica, né, naquele vai e vem do tratamento do sintoma. Então, isso eu vejo lá dentro do meu consultório, né, então, tratando a causa, que às vezes ela se encontra lá no intestino da criança, às vezes devido a uma alergia, às vezes alimentar, ou alguns padrões emocionais da mãe, do pai, então tudo isso é avaliado, daí tratando a causa, a dermatite cessa. O ideal, né, hoje em dia, para a nossa profissão, a gente conseguir descobrir a causa, fazer uma avaliação cada vez mais ampla. A gente vê que tem muitas áreas que estão abordando, né, a descoberta da causa, porque tratar a dor é fácil, mas também é rápido, porque a gente trata a dor, mas ela volta. Trata alguma coisa, ela volta. Então, a gente achando a causa, fazendo a avaliação completa, é o ideal mesmo, muito bom, né? Por exemplo, algo que eu recebo muito, assim, né, lá no meu consultório de tratamento, né, bebezinhos, então a mãe vem com o bebê, né, que tem cólica, refluxo, gases, enfim, ou às vezes aquele bebezinho que tem insônia, daí ela chega, né, eu já fiz tudo, eu dou Luftal, eu dou não sei o que, mas eu não tenho resultado, meu bebê chora, meu bebê sofre. E aí, com a avaliação, a gente consegue perceber, né, a causa, que normalmente ela está na imaturidade digestiva do bebê, ou numa toxicidade fetal, né, que precisa tratar o fígado daquele bebê. E aí melhora. Em 3, no máximo 5 sessões, o bebê não tem mais cólica. Então é incrível, É bem né? incrível, porque isso eu vejo porque, toda semana, né? Eu recebo, assim, pacientinhos que vêm com esse tipo de desequilíbrio e é resolvido facilmente, né? Com a acupuntura. Sim, e hoje já tem evidência científica, né? Hoje não tem como negar que a acupuntura, ela é uma ciência,
né? Nós temos milhares de artigos científicos hoje comprovando, né, o efeito, por exemplo, da acupuntura, principalmente na parte gastrointestinal, né? Como ela melhora. Então, é uma ciência muito rica. Sim, imagina conseguir achar uma causa realmente numa criança pequena que é difícil porque ela não fala, ela não... Então é bem interessante mesmo. E assim, eu sou mãe, né, de 3 crianças, e eu passei por isso principalmente com o meu primeiro filho. Porque ele tinha muita cólica, ele sofria, ninguém sabia o que que era, alguns me diziam que era cólica, que não era. Hoje eu sei que era, né? Porque o tipo de choro, né, a maneira como era, né, toda a situação, hoje eu vejo que realmente era. Mas ninguém me dava respostas, né? Eu buscava, eu ia de um pediatra para outro, não, isso vai passar com 3 meses, é assim, é assado, tira isso da alimentação, tira aquilo. Quando eu vi, eu já não comia mais nada, porque eu já tinha tirado lactose, glúten, feijão, amendoim, aí eu já tinha tirado tudo. Sim, tudo, né? Ácido e ele continuava chorando com cólica, porque eu não sabia, né? O que era aquilo. E muita preocupação dos pais, claro, né, em função disso, que a cólica, o refluxo, essas coisas. E aí, quando eu comecei a estudar, né, a medicina chinesa, a pediatria chinesa, eu entendi todo aquele processo, né? Tanto que os meus outros 2 filhos já não passaram por isso, né? Porque daí eu já tinha o conhecimento, já consegui aplicar. Claro. Né? Tanto que a minha filha, né, meu terceiro filho é uma menina, né, a Mariana, e ela dormia das 10h30 da noite até as 7 da manhã, ela não acordava. Maravilha, né? Foi um bebê que sofreu pouco, porque eu já tinha, né, sim, já tinha o conhecimento, eu já aplicava acupuntura. Então, imagina o alívio agora para as mães, sabendo que tem um jeito recurso de descobrir a causa, de tratar, né? E não deixar o bebê também sofrendo, porque a mãe e o bebê sofrem, né? Com essa função e noite mal dormida. A criança também acaba não tendo um sono tranquilo e até mamar não consegue. Então, isso tudo vai ajudar, né? Muito legal. E fala um pouquinho agora da dieto e fitoterapia, né, que também são técnicas. Então, a medicina chinesa, né, só para as pessoas entenderem, ela é uma medicina integrativa. Então, ela trata tudo. Ela é diferente porque a gente aqui está acostumado, né, com um tratamento por partes, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho uma dor de estômago, eu vou no gastro, daí eu tenho um problema na mão, eu vou no traumato, que é específico de mão, é tudo por partes, né? Sim, a gente não tem uma visão integrativa. A medicina chinesa, ela é integrativa. Então, eu vou tratar aquele paciente todo, desde o que ele come, desde o que ele sente. A medicina chinesa, ela trata muito emocional, tanto no adulto quanto na criança, né? Por exemplo, tem um pilar da pediatria chinesa que diz assim, para tratar da criança é preciso tratar da mãe, né? Porque a criança até os 7 anos, ela absorve todo o emocional dos pais e ela reflete esse emocional. Então, isso vai gerar algo na saúde. E o que se come também, como se dorme, o que se faz durante o dia. Então, tudo. A gente vai analisar, a gente faz uma avaliação completa desse ser humano, dessa pessoa. E aí que vai entrar a dietoterapia chinesa, que não tem nada a ver com o que um nutricionista faz, que às vezes a pessoa confunde, né? Sim, não. Então, a dietoterapia chinesa, a gente vai eu costumo fazer um diário alimentar de alguns dias nos meus pacientes, tanto em criança quanto adulto, para investigar o que essa pessoa come, os horários, o que ela come. Então, dentro da dietoterapia, a gente vai ver alimentos que são terapêuticos para aquela pessoa, dentro daquele quadro que ela tem de desequilíbrio, e os alimentos que vão piorar aquele quadro. Então, não é um cardápio que tu vai dar para a pessoa, de manhã tu come isso, de meio-dia. Não, tu vai orientar. Então, esses alimentos, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação de criança que tem problema respiratório crônico, né? Ou asmático, ou aquela criança que tá sempre com secreção, tá sempre doentinha, qualquer ventinho, então sempre resfriada, com muco. Então a gente vai orientar a retirada dos alimentos que aumentam o muco. Por exemplo, leite, derivados, né? O açúcar, esses alimentos que são inflamatórios. Então é uma orientação. E quais alimentos a gente vai colocar ali? Daí a gente vai ter alimentos também terapêuticos para tratar aquele problema. É engraçado que para criança o que a gente põe além do leite, porque eu, né, vejo que bebês principalmente é difícil tirar assim o leite, não sei. É difícil, mas é um hábito, né? Porque
Na verdade, o leite ele é pobre em nutriente, né? Isso é uma crença que a gente tem. O leite, por exemplo, ele é rico em cálcio, mas ele é pobríssimo em magnésio. Então, assim, tem uma absorção muito pobre de cálcio, que seria o que o leite ali daria, né? Enfim, de nutrientes. Então, tem outras formas, né? É que aquele hábito do leite, né? E a gente tem outras opções hoje em dia, né? Tu pode fazer um leite de coco, um leite de castanha, tem até leite de coco em pó, de aveia enfim, também, tem né? leite de aveia. Também, Antigamente, né, no tempo das nossas vós, por exemplo, existia criança que era alérgica à caseína. O que se fazia? Sim. Se dava leite de arroz, se substituía, sim, né? Então é possível, é que a gente tem um hábito errado, né, e uma crença errada dos alimentos, de que aquilo ali, nossa, sem aquilo ali, tu não vai nutrir a criança, ou não vai se nutrir. Então, isso é equivocado, né? Então, é fácil de corrigir, porque são hábitos, né? E tu vai direcionando o paciente, né? O pai e a mãe, no caso de uma criança, sim, ou o adulto, tu vai direcionando para que ele vá mudando esses hábitos, né? Porque só a acupuntura, só o tratamento ali de deitar na maca, coloca as agulhas, ou enfim, a terapia que tu vai escolher ali na hora, ela não é o suficiente se não houver essa mudança, né, toda de hábitos. E tudo então, na vida também, se a gente vai querer só, tipo, é que nem só ir na academia e não mudar a dieta, né? Então não vai ter o resultado. Né? Tudo na vida certo, é assim. E a fitoterapia também, né? Eu não tenho especialização só em fitoterapia chinesa, né? Eu gosto da fitoterapia geral, eu uso muitas coisas aqui até brasileiras, enfim, ervas, enfim, que eu gosto de usar no tratamento. Porque a fitoterapia, ela é remédio. Ela não é medicamento, mas ela é um remédio. E sempre se usou, né, na história da humanidade, as ervas, né, sim, enfim, para curar, né, os chás, né. Hoje a gente tem como fazer manipulado, quando a pessoa não gosta do gosto, enfim. Mas tem um resultado, né, acaba potencializando o efeito do tratamento. Então é muito bom também o resultado. Pro organismo, né, porque muitas medicações têm muitos efeitos colaterais, que né? tem efeitos colaterais. Então, sim, aquilo que dá para ser tratado de uma forma natural, né? A gente tem que buscar uma opção mais saudável, efeitos, né? E alergias também, porque às vezes a pessoa descobre depois que usou a medicação que dá alergia, dá reações, então realmente melhora muito. E a especialização de ortomolecular também, ela complementa, né, essa parte da... Eu sempre estudei, né, há mais de 10 anos que eu estudo a suplementação, porque sempre foi um assunto que eu gostei muito, e quando eu fiz a minha formação em fitoterapia, dietoterapia, eu fui aprofundando meus estudos, mas eu não tinha ainda... eu achava que, eu não vou fazer porque não tem muito a ver com a minha área, enfim, isso era uma crença também, uma bobagem minha, porque eu vi que tem tudo a ver, né, com essa parte integrativa. Então, eu resolvi, né, iniciar essa formação em terapia ortomolecular, em oligoterapia também, né, e tô gostando muito do resultado, né, até para tratamentos de imunidade, de dor crônica, porque os nutrientes são um combustível para o nosso organismo funcionar. Então, às vezes eu vou fazer um tratamento no paciente, mas se ele não tem o combustível para que o corpo dele consiga dar a volta, como é que aquilo vai acontecer? Não tem como. Né? Então, através da alimentação, daí de uma forma mais elaborada até do que a dietoterapia, né, chinesa, através da alimentação, dos hábitos, né, da suplementação quando necessário, a pessoa vai restabelecendo a saúde, né? Conseguindo equilibrar, né, o que precisa dentro do organismo. E eu já observo os resultados, né? Porque depois que eu comecei a associar a suplementação no tratamento, o tratamento ele acaba sendo até mais rápido, né? O resultado. É engraçado, porque até quando a gente muda a alimentação, a gente se sente mais disposta, né? Claro. Mais, parece que tem mais energia, então realmente tem muito a ver a alimentação. Então suplementar mesmo é o melhor para... Realmente vai dar um up, assim, a pessoa vai ficar mais, né, com mais energia, de repente até para atividade física, porque às vezes a pessoa fica desanimada, não por conta de não querer fazer, mas às vezes a alimentação deixa a gente mais desanimada, cansada, não dá tanta energia, então realmente é bem legal.
E tu trabalha também com a parte da fertilidade, a parte da saúde da mulher, né? Isso também é muito legal na parte da acupuntura. Isso. Eu trabalho da tentante ao bebê no Que colo, legal, né? Que é a parte da fertilidade. Toda a trajetória, né? A fertilidade, né? Eu acabo trabalhando junto, às vezes, né? Normalmente com os procedimentos médicos, né? É um complemento do tratamento, né? Às vezes até mulheres que buscam fazer a fertilização, elas fazem um tratamento, porque hoje já tem evidência científica, né? Mostrando que a acupuntura concomitante com esses tratamentos de fertilidade acaba melhorando todo o organismo da mulher, né? Porque a fertilidade, ela não é algo que acontece só no útero, nas trompas e ovários, né? Ela é sistêmica. O corpo inteiro tem que estar em equilíbrio para a mulher ser fértil. Também, né? Claro, tudo. Então, não é algo específico, né, da área ali. Então, todo o organismo tem que estar bem para que possa, né, acontecer, então, esse corpo da mulher ser fértil. Então, aí que entra a acupuntura também, todo esse tratamento, às vezes com ortomolecular, com fitoterapia, com dietoterapia, né? Essa mudança no estilo de vida. Então, tudo isso é importante, né? Não adianta só ir lá fazer o tratamento com hormônio, se não mudar tudo aquilo que precisa mudar. Às vezes pode ser também psicossomático, às vezes até também o emocional da mulher, né, fica mais abalado quando ela descobre, por exemplo, que ela não é fértil, né, e que ela vai ter que fazer algum procedimento, que ela não consegue engravidar, isso abala. Então, a acupuntura, ela também dá esse suporte, né, de melhorar essa parte emocional, e isso acaba equilibrando mais, né, a mulher também para poder fazer todo esse tratamento, toda essa luta, né, que ela vai ter ao longo dos meses ali para conseguir engravidar. E aí quando engravida, aí tem a acupuntura obstétrica, né, que daí faz o acompanhamento durante a gestação, que vai fortalecendo o útero, fortalecendo o corpo da mulher, né, fortalecendo o bebê. E a obstétrica também, ela é muito boa, assim, para trabalhar toda a parte de desconforto. Às vezes a mulher tem azia, náusea, vômito, dores, né? E é uma fase ali que a gente não vai poder ficar tomando medicamento, né? Às vezes a mulher tem enxaqueca ali durante a gestação, não pode tomar aqueles medicamentos de enxaqueca. Muito seguido daqui a pouco, eles são muito fortes, né? Então a acupuntura, ela é uma ótima opção, né, para durante toda a gestação tratar qualquer desequilíbrio, né, que não precise usar o remédio. E aí, ela mesmo que tenha que usar algum medicamento, né, a mulher que tenha, sei lá, um problema de pressão, uma diabetes gestacional, ela pode fazer concomitante com o tratamento médico, que também acaba auxiliando e equilibrando esse organismo. E aí depois, durante o parto também, né, porque a acupuntura durante o parto, hoje já tem evidências científicas, né, de que facilita o parto, diminui dor. Diminui a dor, principalmente, que é o que mais até analgesia, né, de uma forma natural, só que a gente é muito limitado ainda, porque, por exemplo, dentro dos hospitais, a doula pode entrar, né, a fisioterapeuta pélvica e enfermeira obstetra, né, eles não permitem, por exemplo, a entrada do acupunturista, ainda, né. Aqui na região, eu só consigo entrar no Hospital São Pedro, em Garibaldi. Aqui no São Carlos, nunca consegui entrar, já fiz de tudo, né, e não consegui. E é uma coisa em Caxias também não. Vai beneficiar muito, né? Só que beneficiaria muito o próprio obstetra, né, que vai diminuir o tempo que ele vai ficar ali, todo o parto, vai tranquilizar principalmente, né, a gestante, porque ela já chega ansiosa, ela chega não sabendo o que vai acontecer, e isso é muito bom para tranquilizar, de repente até técnicas para, né, acalmar, de repente a respiração, isso tudo, né, que vai ajudar no parto. E pena, né, que não... Eu acabo atendendo essas pacientes antes de ir pro hospital, Sim, né? Antes do hospital. Porque dentro do hospital é uma pena, não consigo. Mas isso já ajuda muito também. Claro. Isso ajuda já vão muito. Mais tranquilas, né? Que ninguém já sabe acaba preparando o organismo, né? Claro. Tem pontos de acupuntura, por exemplo, que eles estimulam a hipófise a liberar ocitocina e prolactina. Sim, né? Isso já foi comprovado. Né? Então acaba facilitando até depois para a descida do leite, né? Para
Sim, melhor do que induzir, porque a indução do parto realmente é bem doloroso para a mãe, então talvez até diminua essa dor já, né, com uma maneira mais tranquila, né, que ela fique mais calma, né. E como é que funciona assim? Tá, são técnicas que tu pode utilizar, mas não quer dizer que vai utilizar em todos os casos. Seriam ferramentas que tu pode utilizar, né, fazendo uma avaliação, e quanto tempo duraria, assim, tanto de horário quanto de frequência, assim, uma sessão, como é que funciona? Então, como eu trabalho com a medicina chinesa, as pessoas acham que medicina chinesa é acupuntura, é agulha, né? Não é só isso, também, é a principal, né? Eu acho, técnica da medicina chinesa é a acupuntura realmente. E, gente, a acupuntura é sempre com agulha, tá? Não existe acupuntura sem agulha. Quem fala isso tá vendendo algo que não existe, né? É uma enganação. Existe, sim, pressão, né? Massagens nos pontos de acupuntura, mas isso não é acupuntura. O aurículo, que não é também acupuntura, mas é só... Mas é uma técnica da medicina chinesa. E tem auriculoterapia, que é uma terapia de microsistema, que daí se trata todo o organismo da pessoa pela orelha, né? Que tu tem a técnica também. Quem tem medo de agulha pode recorrer às esferas, sementes, que é mais, né? Pra tem depois as agulhas ter também, coragem de... tem gente que não se adapta, pra né? começar, de repente, a perder o medo. E tem outras técnicas, por exemplo, tem o Tuiná, que o Tuiná é um tipo de massagem chinesa que vai equilibrar esses meridianos do corpo, né? Quem já viu, assim, um bonequinho de acupuntura, né? Que tem todos aqueles pontinhos no corpo todo. Então, o que são esses meridianos? O tratamento da medicina chinesa, ele é visceral, então externaliza, né? É um caminho dos órgãos internos. Por isso que cada canal de meridiano é de um canal de um órgão. Aí tem o canal do intestino grosso, aí tem o canal do baço pâncreas, o canal do fígado. Então, tudo é visceral, todo o tratamento ele é de dentro para fora. Por isso que às vezes a gente fala, vou tratar teu fígado, daí vai lá e coloca um pontinho lá no pé. Meu Deus, o que tem a ver um ponto no pé com o fígado? Porque é o meridiano do fígado que vai até lá. Né? Que, enfim, então tem toda... É muito complexo, assim, falar da medicina chinesa, né? Então, existe essa massagem, o Tuiná, que isso é muito usado em criança. Na China, dentro dos hospitais, tem alas lá dentro que se trabalha só com Tuiná. Então, se trata a criança só com o Tuiná. E o resultado também é maravilhoso. Né? Então tem a reflexologia, que também é um tratamento de microsistema, que daí é só embaixo do pé. A craniopuntura, né? Que é essa formação que eu falei que eu tenho também, que eu gosto muito de usar em paciente neurológico, em crianças que têm problemas neurológicos. Então a gente vai trabalhar só a cabeça do paciente com agulhamento. Então ela também é uma terapia de microsistema. E também ela trabalha as áreas específicas do sistema nervoso central, né? Então, por exemplo, se eu quero melhorar o equilíbrio, né, num paciente neurológico, eu vou colocar agulhas naquela área da cabeça, ali onde é a área do equilíbrio. E assim vai se tratando, né, através da cabeça. Então, tem, né, a fitoterapia, a dietoterapia. Então, isso é medicina chinesa, né? Então, o que a gente tem, por exemplo, no Brasil, a gente tem muitos profissionais que trabalham realmente com a medicina chinesa, mas a gente tem... A maioria são profissionais que trabalham só com agulhamento, né? Então, não dá para dizer, se tu trabalha só com agulhamento, tu trabalha com uma técnica, né? Mas não com a medicina chinesa. A medicina chinesa, ela tem muita coisa. Sim, é bem aprofundada. Até a parte de diagnóstico, né? Que tem a parte da íris, a iridologia, da língua, da orelha, também dá para fazer o diagnóstico. Claro. A palma da mão, enfim, tem várias, a pulsologia, então tem muita coisa. É bem completo, né? Isso que é importante, porque, né, quando a gente vai avaliar um paciente, ele não é só aquele paciente que está com dor na mão por um acaso, né? Porque trabalha, mas tem muita coisa passando, inclusive na mente, não sabe o emocional, o dia a dia da pessoa, então tudo é psicossomático também. A gente acaba, né, absorvendo e depois chega um momento que... né, reflete em forma de dor, de algum sintoma. E realmente é bem interessante essas técnicas para tratar. Então era isso. Muito obrigada, Aline. Foi muito esclarecedor até para o pessoal, né, que de repente busca para os filhos, né, o tratamento. Então a gente até então não tinha ouvido falar ainda nessa parte da pediatria chinesa. Achei muito interessante.
e tudo mais, né? Todo esse leque de possibilidades, porque a físio é uma área que abrange muita coisa, que a gente consegue realmente tratar um paciente por inteiro. Não só ali, só porque ele tá com dor, vamos tratar. Não, a gente quer saber por que essa dor e investigar, isso aí. Muito obrigada, Aline. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Então tá, pessoal, até o próximo programa.